Diz assim a palavra do Senhor: haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Vamos orar. Senhor nosso Pai, agora, diante da Tua palavra, pedimos a Tua iluminação. Espírito Santo do Senhor, nos ajude a compreender as maravilhas da Tua lei e que elas nos convençam, nos transformem e, ó Deus, nos dê uma nova atitude de vida para a glória de Cristo. Nos faça depender da Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós celebramos a terceira maior festa, talvez, para nós, não é? Nós temos o Natal, temos a Páscoa, e eu acho que em terceiro lugar há uma disputa ali, aqui no Nordeste, entre Dia das Mães e São João, não é? Não sei ainda, acho que São João porque tem comida e dura mais tempo, né? Dia das Mães tem comida, mas é um domingo só. E aí, como todo Dia das Mães, todo segundo domingo de maio, nós temos uma grande homenagem às mães. O mês começa com a palavra mãe sendo estampada em todos os lugares, nos estimulando ao consumo, mas eu acredito que isso não seja o pior. Eu acho que o pior disso tudo é uma idealização errada que nós temos das mães. E hoje eu quero meditar sobre as mães, sobre como a palavra de Deus nos mostra que uma mãe pode ser, de fato, uma mãe conforme o propósito de Deus. E eu quero, usando uma palavra da moda, mas que eu não gosto muito, desconstruir algumas ilusões que nós temos a respeito das mães. O texto que eu escolhi para compartilhar com os irmãos e com as irmãs em especial nesta manhã foi escolhido justamente porque nessa semana eu ouvi alguém pregando sobre esse texto e houve uma exaltação exacerbada das mães. Eu não estou preocupado com a exaltação exacerbada das mães. Na verdade, eu estou preocupado com o que essa exaltação provoca no coração das mães, que, acredito eu, não é benéfico, pelo contrário, é muito ruim, é prejudicial. E não é prejudicial apenas porque estimula algum tipo de orgulho, soberba, arrogância. É prejudicial porque, a médio e longo prazo, a conclusão que as mães vão chegar, se acreditarem no que dizem a respeito delas, sobretudo no Dia das Mães, é que elas são falhas, insuficientes, que elas são devedoras aos seus filhos por não conseguirem ser a mãe idealizada do Dia das Mães. Então, essa passagem aqui, ela foi escolhida e o mínimo que foi dito a respeito dela é que Deus escolheu as mães para revelar o seu amor ao mundo. E eu não ouvi isso de um católico, nem de um psicólogo, eu ouvi isso de uma pastora, que foi especialmente escolhida para falar às mães. O amor de Deus, Deus escolheu as mães para representar o seu amor no mundo, para revelar o seu amor ao mundo. E este é um problema quando pastores, eles não conhecem a teologia, eles não conhecem a boa doutrina, porque isso é tão básico. Quem revela o amor de Deus, quem é? Cristo, não é? A não ser que eu seja um católico fervoroso, eu vou dizer que uma mãe revela o amor de Deus. Quem é essa mãe? Maria, mas no nosso caso não é? No nosso caso nós sabemos que não é a mãe, mas é o filho, e não é o filho de uma mãe, é o filho do Pai, é a segunda pessoa da Trindade
que revela o verdadeiro amor de Deus, portanto, Jesus Cristo. Amor que é o amor que nos enche para amarmos de forma servidora, abnegada, satisfeita e voluntária. Nós amamos porque Cristo nos amou primeiro. Qualquer amor sem Cristo é um amor insuficiente, falho e que trará decepção para o objeto amado e para aquele que ama. É por isso que muitas vezes nós pais nos sentimos tão insuficientes, ineficientes e muitas vezes nos sentimos culpados de egoísmo porque não sentimos que amamos os nossos filhos como deveríamos amá-los. Eu brinco lá em casa, né? E certamente, se você é tão pecador quanto eu, isso deve acontecer na sua casa também. Você já comeu alguma coisa escondida dos seus filhos? Você já esperou eles dormirem para fazer uma refeição especial? Entendeu? Que você não é tão amoroso assim, que o seu amor não é tão perfeito dessa maneira. E se você que é filho e está iludido que seu pai nunca fez isso, ele já fez. É que você estava dormindo na hora. Então, irmãos, esse é só um pequeno exemplo, não é? Engraçado, cotidiano, não é? Que mostra para nós que muitas vezes o nosso amor, ele de fato não é suficiente. Não existe esse amor que está escrito nas poesias a respeito dos pais e das mães, dos pastores e de todos aqueles que são homenageados em seus dias. Hoje são as mães, no próximo é agosto, Dia dos Pais, né? Em agosto serão os pais, em outubro serão os filhos e assim por diante. Tem também o dia do avô e da avó, que também são exaltados à última potência. Mas não é assim que a Bíblia nos ensina. E eu gostaria, irmãos, para conforto nosso, entender e, melhor, compartilhar com os irmãos o que a Bíblia nos ensina sobre o amor humano fora do amor de Deus. A passagem começa com, versículo 15, começa a primeira parte dele com uma pergunta retórica. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? A pergunta é retórica porque se espera uma resposta natural. Qual seria a resposta natural aqui? Não, é impossível que uma mãe se esqueça do filho que está amamentando ainda, ou que não tenha compaixão daquele que o gerou, daquele que ela gerou. Logicamente, isso aqui é uma observação do geral. As mães, em geral, são assim. Uma mãe cuida do seu filho, se importa com ele, dificilmente se esquece dele, e não é só o que amamenta, não. Ele grande ainda perturba o seu sono, ainda é objeto da preocupação se está se alimentando bem, se não. Já casou, está há 25 anos casado, e se a mãe estiver viva, ela ainda se preocupa com ele, saber se a esposa que ele escolheu cozinha bem, está alimentando bem ele, cuida bem da roupa dele, ajuda e tal. As mães, em geral, são assim. Mas observe que o Senhor Deus, Ele não torna essa resposta absoluta. Veja o que Ele mesmo fala, refletindo sobre esta pergunta. Na segunda parte agora, a primeira parte da segunda parte, primeira frase aí do segundo verso aí. Ele fala assim: embora ela possa esquecê-lo. É natural que ela não esqueça, mas ela pode esquecê-lo. Deus está falando que as mães, por melhores que elas sejam, elas podem esquecer os seus filhos. Vou trazer exemplos do nosso cotidiano. Foi noticiado essa semana sobre uma menina que foi esquecida numa creche, aqui da nossa capital, não é? Aqui de Aracaju. Então, a irmã de 11 anos foi buscá-la
buscado a menina e levado para casa. Então, a irmãzinha mais velha voltou para casa. Mais tarde, à noite, isso era 5 da tarde, mais ou menos, mais tarde, à noite, a mãe fecha. E mais tarde, muito mais tarde, finalmente, a criança apareceu na creche, dormindo num colchonete dentro do banheiro. Apesar dos gritos, ela não ouviu, não acordou, mas finalmente ela apareceu, levou-os para casa. A secretária municipal de educação foi lá na casa da mulher, constatou que ela estava bem, a criança estava bem, e agora tudo corre em termos de investigação, não é? Como essa criança não ouviu, por que não ouviu, será que ela estava o tempo todo na creche? Mas nós observamos que esse artifício da creche, essa instituição da creche, ela não é ideal, ela não é o que as mães queriam para os seus filhos. Eu não acredito que nenhuma mãe gostaria de ter que deixar o seu filho numa creche o dia inteiro. Uma criança, 7 anos, 3 anos, uma criança de 3 anos o dia inteiro aos cuidados de pessoas estranhas, porque não são da família, são profissionais pagos para cuidar de crianças, em atacado, não é nem no varejo, é em atacado. Eles cuidam de sei lá quantas crianças. Se for uma creche paga, eu acho que imagino que sejam umas 10 crianças para cada profissional. Como é uma creche pública, sei lá quantas crianças são. Eu não acredito que nenhuma mãe tenha esse desejo no coração, de deixar os seus filhos sujeitos a uma situação como essa, de serem esquecidos. Queira Deus que tenha sido esquecido de fato, que não outra coisa pior tenha acontecido. Mas nenhuma mãe quer isso. Esse não é o desejo de nenhuma mãe, mas a maioria das mães, ou boa parte delas, faz isso. Coloca filhos numa situação como essa. E aí há várias razões que nós podíamos descrever aqui para que isso aconteça. Várias justificativas, ou melhor, várias explicações para isso. Mas, se nós pensarmos nessa pergunta e respondêssemos ela absolutamente, pode uma mãe esquecer, pode uma mãe deixar de se compadecer do seu filho, se ela fosse uma resposta absoluta, nenhuma mãe teria a coragem de deixar o seu filho ao cuidado de estranhos. Nós temos um tempo onde, não sei se é o tempo realmente, ou se é porque isso é mais noticiado, mas a pedofilia tem tomado conta. E a pedofilia tem uma característica que é justamente aqueles que deveriam cuidar das crianças estão abusando delas. Aquele a quem os pais estão confiando o cuidado das crianças estão abusando delas. Um tempo onde há uma negação, um abandono afetivo dos filhos. Nós abandonamos afetivamente os nossos filhos, entregamos a outras pessoas para que cuidem deles, e nesse momento essas pessoas roubam os seus corações porque oferecem afeto a eles, e eles, vulneráveis como estão, por causa da carência afetiva, acabam sendo abusados. Um padre em Minas Gerais, ele pediu aos pais para que levasse seus filhos, meninos, para dormir com ele em casa. Os pais permitiram isso, e os meninos foram abusados. Na década de 70, um homem, um ex-ator pornô, ele criou uma seita que atraía os jovens. Ele comprou uma grande casa nos Estados Unidos e começou a pregar amor, fraternidade, serviço mútuo, mas o que atraía mais aquelas pessoas era a promessa de ver uma comunidade de pleno amor, onde não havia diferenças, onde as pessoas se amavam profundamente. Esse homem era um homossexual que abusou durante 25 anos de jovens,
que entraram naquela seita a partir dos 16, 17 e saíram lá já com uns 30 anos, 40 anos. Por que eles se permitiram ser abusados durante tanto tempo? Porque eles não queriam perder aquilo que eles já não tinham mais em casa, afeto. Um grupo desses jovens, depois que se desvencilharam dessa seita, resolveram fazer um documentário e contar a história dessa seita. E eles explicaram por que foram parar ali. As histórias eram diversas, mas tinham um elemento comum. Eles estavam afetivamente abandonados. Era uma filha de pais separados, que não tinha mais o cuidado nem da mãe, nem do pai. Era um outro jovem que não conseguia ser cuidado dentro de casa por outro motivo. Era um outro que tinha assumido a homossexualidade e os pais tinham abandonado. E as histórias eram diversas, mas esse elemento era sempre constante. Até que eles encontraram alguém que, de fato, dava amor para eles, e eles se sentiram seguros. E essa pessoa rompeu as barreiras e conseguiu abusar deles. Eu não acredito que nenhum pai, um pai normal, uma mãe normal, faça isso para os seus filhos, queira isso para os seus filhos. Mas quando nós perguntamos por que isso acontece, por que as nossas crianças estão cada vez mais distantes de nós, por que elas se sentem cada vez menos amadas, porque nós recompensamos amor com objetos, com presentes. Quando nós perguntamos para as pessoas, elas dizem, não, nós não queríamos isso, nós sabemos que não é bom, mas as circunstâncias simplesmente são assim. Esse é o nosso mundo, esse é o nosso tempo, é o que nos resta fazer, não tem o que fazer diferente. É exatamente isso que é permitido fazer, mas nós damos o melhor. Escolhemos a melhor creche, o melhor hotelzinho, as melhores pessoas, e ainda assim nós percebemos que elas não estão cuidadas. Sem falar, irmãos, de pais e mães que esquecem seus filhos presos dentro de um carro, porque não estão acostumados a andar com eles. No geral, na verdade que deveria ser absoluta, uma mãe não se esquece dos seus filhos. Mas, na realidade de um mundo caído, uma mãe pode se esquecer dos seus filhos. Eu quero mostrar para vocês, irmãos, como é que o próprio Deus responde a esta pergunta. Se uma mãe pode esquecer dos seus filhos. Quero mostrar na Bíblia como é que Deus responde a esta pergunta, se uma mãe pode deixar de se compadecer, de ter compaixão dos seus filhos. É o Senhor quem vai nos responder. Isaías, profeta, pré-exílico babilônico, não é? Ele profetizou coisas que iriam acontecer na Babilônia, e ele profetizou um tempo que é justamente o tempo no qual viveu o profeta Jeremias, pré-babilônico, mas bem próximo daquele período. Eu quero que você vá a Jeremias comigo, no capítulo 32, no verso 35. Jeremias 32, 35. Observe a realidade de um povo idólatra. E se você for ao capítulo 7 de Jeremias, você vai observar que a idolatria era familiar. Pai, mães e filhos estavam envolvidos na adoração a outro ídolo, a outros deuses, a ídolos. E cada um tinha uma função. Onde leva a idolatria? Aonde nos leva a idolatria? O que a idolatria faz com pais e mães? Versículo 35 responde, e também responde aquela pergunta que Deus fez, se uma mãe pode se esquecer de um filho e deixar de ter compaixão dele. Diz assim o versículo 35, construíram o alto para Baal, no vale de Ben-Rinom, para sacrificarem a Moloque os seus filhos e suas filhas.
coisa que nunca ordenei, prática repugnante que jamais imaginei, e assim levaram Judá a pecar. Olhe para esse texto e agora responda: é possível que uma mãe não tenha compaixão dos seus filhos? A idolatria de pais e mães fez com que eles sacrificassem seus filhos e filhas a Moloque. Você consegue imaginar a cena? Você levando seus filhos nos braços, colocando em uma estátua que tem os braços desta forma, colocando seu filho ali e tacando fogo, para que você tenha uma plantação melhor, para que você seja mais fértil, você sacrifica um filho. Você consegue imaginar isso? Você consegue que uma mãe pode fazer isso? Você acha que isso só acontece entre os índios, que sacrificam filhos que são imperfeitos? Isso aconteceu no meio do povo de Deus. Pessoas instruídas pela lei do Senhor. Chegou um tempo em que a idolatria do coração deles era tão grande, os desejos que reinavam no coração deles era tão grande, que eles chegaram ao ponto de sacrificar os filhos, inclusive mães sacrificaram seus filhos. Quando o coração é idólatra, irmãos, o nosso objeto de amor muda completamente, e nós perdemos a sensibilidade, inclusive com aquilo ou com aqueles que seriam aqueles que nós deveríamos amar mais, os nossos filhos. Sim, uma mãe pode se esquecer dos seus filhos. Sim, uma mãe pode deixar de ter compaixão dos seus filhos. Lá em Jeremias mesmo, agora no capítulo 19, no versículo 9, a idolatria faz isso, que esqueçamos os nossos filhos, mas as circunstâncias muitas vezes faz com que nós esqueçamos dos nossos filhos. Veja o que diz aqui. Vai parecer meio sem sentido, mas daqui a pouco eu vou mostrar o sentido para vocês. Diz assim: eu farei com que comam a carne dos seus filhos e das suas filhas, e cada um comerá a carne do seu próximo, por causa do sofrimento que os inimigos que procuram tirar-lhes a vida lhe infligirão durante o cerco. No cerco babilônico, Jerusalém ficou cercada pelo exército babilônico durante alguns anos, e o cerco ele tem um propósito de minar as forças do povo que está cercado. Então, se cerca a cidade, não entra água, não entra comida. Imagine isso 1 ano, 2, 3 anos, sem suprimento. A fome aumenta, não tem água, as pessoas querem comer. O que elas vão escolher comer? Segundo a Bíblia aqui, eles comeram seus próprios filhos. O povo de Deus comeu seus próprios filhos. Quando as circunstâncias se tornaram cruéis, adversas, quando era uma questão de sobrevivência apenas, as mães comeram seus filhos. Eu disse que parece com pouco sentido aqui, é por isso que nós precisamos ir para o texto que dá origem a tudo isso. Deuteronômio, no capítulo 28, a partir do versículo 53. Deuteronômio 28, de 53 até o 57. Você sabe que Deus é um Deus pactual. Você sabe que Deus, nenhum dos castigos que o seu povo sofreu sem ser avisado que iria sofrer, e sem ser avisado que o pecado, as consequências da idolatria, da transgressão, conduziriam o povo a um estado tal de sofrimento que o coração deles iria se revelar de uma forma terrível. Então, aqui nesse texto, Deuteronômio 29, de 53
28, de 53 a 57, observe o que diz a palavra do Senhor. Por causa do sofrimento que seu inimigo lhes infligirá, isso é Deus mostrando que se o povo fosse infiel, o que iria acontecer com aquele povo. Então, Deus fala o seguinte: por causa do sofrimento que o seu inimigo lhes infligirá, durante o cerco, vocês comerão o fruto do seu próprio ventre, a carne dos filhos e filhas que o Senhor, o seu Deus, lhes deu. Até mesmo o homem mais gentil e educado entre vocês, não terá compaixão do seu irmão, da sua mulher, que ama, e dos filhos que sobreviverem, de modo que não dará a nenhum deles nenhum pedaço da carne dos seus filhos que estiver comendo, pois nada lhe sobrará devido aos sofrimentos que os seus inimigos lhe infligirá durante o cerco de todas as suas cidades. Aí você fala assim: homem, tudo bem. Pai não é muito misericordioso mesmo. O pai, se precisar, come o filho mesmo, não é? Vamos continuar o texto. 56 agora. A mulher mais gentil e delicada entre vocês, tão delicada e gentil que não ousaria encostar no chão a sola do pé, será mesquinha com o marido a quem ama e com o filho e a filha, não lhes dando a placenta do ventre, nem os filhos que gerar, pois a intenção dela é comê-los secretamente durante o cerco e no sofrimento que o seu inimigo infligirá a vocês em suas cidades. Consegue pensar nisso? Não é matar um filho para alimentar os outros. É esconder o filho para comer sozinha. Aquela situação engraçada do começo. Veja ela aqui de maneira muito dramática acontecendo agora. Você pode imaginar isso, irmãos? Que uma mãe pode acabar de parir, pegar o seu bebezinho, escondê-lo junto com a placenta para comer sozinha, enquanto os outros filhos e este morre assassinado, os outros morrem de inanição. E não é assim aquela mulher ruim, a jararaca, não. Ela está falando que aquela mais gentil, tão delicada que não consegue botar o pé no chão, ela é capaz de fazer isso. Por que pessoas fazem isso? Por que uma mãe é capaz de fazer isso? Porque uma mãe como você, gentil como você é, amorosa como você é, pode fazer uma coisa dessa? Ou você acha que não pode? Basta ao Senhor tirar a sua graça. E é isso que sobra. Retire o Senhor a sua graça de nós. O que sobra? Animais, ferozes, egoístas. É isso que resta. O instinto materno, ele é sustentado pela graça de Deus. É por isso, queridos, que nós comemos escondidos dos nossos filhos, quando não queremos compartilhar com eles aquele doce, aquele chocolate. É porque em algum momento nós achamos que os nossos filhos não são tão importantes quanto a satisfação do meu desejo. É por isso que servi-los é tão difícil. É por isso que quando nós perdemos a noite, vocês mães perdem mais do que os pais, você murmura, você fica irada, e muitas vezes até disciplina, bate no seu filho ou trata com aspereza porque ele acordou de madrugada, porque ele invadiu o seu sono. É por isso que quando você quer pensar, quando está estudando, ou quando está tentando tomar uma decisão e precisa pensar, e o seu filho fica ali perguntando, querendo a sua atenção, querendo interagir com você, participar do seu mundo, você perde a paciência e grita com ele e fala: para, eu preciso pensar. Nós podemos pensar que isso é natural, mas é justamente
quando um pouco da graça de Deus se extrai de nós e nós fazemos aquilo que desejamos fazer, pura e naturalmente, nós não conseguimos compartilhar sequer tempo com os nossos filhos. Ou quando ele fala assim: pai, mãe, vem ver o que eu estou fazendo. E esse é o momento que ele pede para você entrar no mundo dele e perceber as coisas importantes para ele. E você fala assim, já vou, mas lá no seu coração você fala: agora não, menino, eu estou ocupado, não está vendo o que eu tenho que fazer? E simplesmente passa direto. Talvez, irmãos, nunca cheguemos às circunstâncias, e pela graça do Senhor, a sua graça nunca sairá de nós, mas você pode fazer isso. Você não é melhor do que aquelas mulheres. Você não é a mãe ideal. Desde a queda, a maternidade veio associada a sofrimento. Desde a queda, os relacionamentos são contaminados pelo egoísmo, pelo egocentrismo. Então, vamos fazer novamente a pergunta, Isaías 49, volte para lá, versículo 15. Vamos ler? Vamos responder a pergunta agora com a perspectiva bíblica. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Qual é a resposta bíblica? Sim. Não é mais um não, é sim. Sim. É por isso que Deus fala: embora ela possa esquecer-se. Ele não está aventando uma possibilidade remota. Ele está dizendo o que realmente pode acontecer se ele retirar a graça dos corações, se ele não sustentar as mulheres em sua maternidade. É exatamente isso que pode acontecer. Mas o texto não termina aí. O texto traz para nós a solução e a esperança, para que não tenhamos medo de comermos os nossos filhos. Com a graça de Deus, isso jamais irá acontecer, porque ele fala assim: eu não esquecerei de você. E por que isso é importante? Porque o contexto em Isaías aqui é a promessa do servo de Deus. O servo do Senhor, em Isaías, é o Messias. Quem é o Messias? Jesus. Sabe por que uma mulher é capaz de comer os próprios filhos? Por causa do mundo caído em que nós vivemos. Por causa do pecado que habita em cada um de nós. Não, você não quer comer sozinho aquele lanche, aquele pedaço de bolo que sobrou. Você sabe que queria isso. Chamar seus filhos, acordar eles, partir aquele pequenininho, deixar de comer, dar para eles, mas há algo em seu coração que apela que você coma sozinho aquele pedaço de bolo, que você pegue a maior porção da sobremesa. O que é esse apelo? É o pecado. Não é natural, é o pecado. É o pecado dizendo para você que você é mais importante, mais merecedor, que se alguém tiver que sobreviver, que seja você. É uma proporção pequena, mas esse é o mesmo pecado que leva alguém a esconder um filho para comer sozinho, esse filho. E por que você não vai além disso? Porque nesse mundo caído, o Senhor nos prometeu redenção. Mesmo caído, o Senhor prometeu que não tiraria a sua graça desse mundo. E especialmente as mães crentes são assistidas com esta graça. Esta graça que se revela no Senhor Jesus Cristo. É esta graça que nos faz entender que sem Cristo, como Ele próprio mesmo disse, nada podeis fazer. É esta graça que quando faz você
perceber, quando você percebe a sua falha, que você disciplinou errado, que você foi preguiçosa, que você não quis assistir seu filho quando ele precisava de você, que você o esqueceu quando estava pensando em si própria. É esta graça que vai lhe dar alívio quando você sentir o perdão que vem da cruz. Porque você falha como mãe. Você é um ser humano, e é um ser humano caído que precisa de ajuda, e a sua principal ajuda vem de Cristo. É Cristo que vai ensinar para você o serviço, a autonegação, o sacrifício necessários para o amor de mãe existir. É somente Cristo. É por isso que eu preciso dizer para vocês que não existe a mãe ideal das poesias. Não existe a mãe que está sendo cantada nas canções gospel. Essa mãe simplesmente não existe, a não ser que ele estivesse falando de Eva antes do pecado. Talvez sim, mas depois disso não. O que existe são mães que carecem de redenção. O que existe são filhos que carecem de redenção. O que existe são pais que carecem de redenção, porque somos todos caídos, todos pecadores. E para fazermos aquilo que sabemos que é certo, para fazermos aquilo que desejamos, para vencermos aquela luta que Paulo revela no capítulo 7 de Romanos, só com Cristo, só com a graça de Cristo. Se hoje você consegue, tribute isso a Cristo, a graça dele, a sua cruz, porque na cruz ele matou o seu velho homem. Você, como velho homem, não conseguiria amar os seus filhos e fazer o que você faz hoje. Observe as mulheres fora da graça, o que elas estão fazendo com seus filhos. Você acha que faria diferente? Mas você está na graça de Cristo. A cruz de Cristo lançou sombra sobre a sua vida. O seu sangue lhe purifica e você está liberta dos seus desejos pecaminosos. Você consegue olhar para os seus filhos com compaixão, porque Cristo teve compaixão de você. Você não esquece deles, porque Cristo não se esquece de você. Ele não se esqueceu de você na cruz do Calvário. Você consegue amar as falhas, os seus filhos que são falhos, e até se alegrar com as suas lutas e vitórias, porque você sabe que eles também estão debaixo da redenção de Cristo. Mas talvez você não tenha conseguido. Talvez você tenha culpa em seu coração. Talvez o Evangelho tenha chegado um pouco tarde na sua vida. Talvez você, hoje mesmo, esteja com seu coração sobrecarregado. Você acabou de receber o presente dos seus filhos. Eles vieram para você cantando, dizendo como você é uma boa mãe. E lá na sua mente você está pensando, mas essa semana foi tão terrível. Eu os tratei tão mal. Eu fiz coisas tão perversas. Ontem mesmo, antes deles dormirem, ou depois deles dormirem, eu me juntei com meu marido para conspirar contra eles, comendo aquilo que eu não queria dar para eles. E eles vêm hoje e dizem para mim que eu sou perfeita, eu sou a melhor mãe. É aí que está a esperança, irmãos. Porque não há mãe que não se sinta muitas vezes culpada. Não há mãe que não se sinta muitas vezes sobrecarregada por suas falhas. Quem não falhou? Quem não errou? Quem não tem o que reparar na vida? Não é assim? Quando olhamos os nossos filhos prontos, falamos, isso foi apesar de nós. Foi o Senhor que minimizou as coisas. Se formos sinceros. Para você que se sente culpada, aqui está a graça de Cristo, que perdoa o pecado e lhe dá esperança para ter forças para corrigir o que é possível corrigir. Se você se sente culpada,
Você pode acreditar que, apesar dos seus erros, a graça do Senhor irá superabundar sobre os seus filhos. Eles não determinarão o fracasso deles, porque o Deus é o Deus da graça. Ele não se esquecerá nem de nós, nem dos nossos filhos. Irmãos, eu sei que as mães, elas merecem a homenagem. É muito grato que o Senhor tenha preservado as mulheres, e Ele as preservou justamente por causa da missão de mãe. É bom nós termos a nossa mãe. São mulheres extraordinárias, apesar de pecadoras. Como é bom você sentir o amor delas, o cuidado delas. Mas não é bom sermos iludidos com aquilo que nós não somos. Quando somos iludidos, nós não tomamos as precauções necessárias. A palavra de Deus diz: somos falhos, somos capazes de fazer coisas terríveis. Mesmo uma mãe pode fazer isso. Mas a palavra de Deus vem e diz que a graça de Deus em nós nos permite fazer coisas extraordinárias, como criar filhos para o Senhor e amá-los incondicionalmente. Toda a glória nesse dia seja dada a Cristo. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Pai, ao Senhor nós rendemos a nossa gratidão pelas mães que o Senhor nos deu, ó Pai. Mulheres valorosas, mulheres comprometidas, mulheres que muitas vezes se sacrificaram por seus filhos, se privaram para que os seus filhos não fossem privados, mas mulheres falhas, pecadoras, e que em outras tantas vezes optaram pelo egoísmo, pelo egocentrismo, pela autocompaixão, pela autocomiseração, e que muitas vezes sacrificaram seus filhos para o bem próprio. Obrigado por tua graça, Senhor, que usa estas mulheres como instrumentos do Senhor, imperfeitas como são, mas agraciadas como são, para educarem filhos que irão glorificar o teu nome. Obrigado, ó Deus, por não se esquecer de nós em tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Querido...